Bom, então criada a nossa superfície de terraplenagem, agora a gente vai calcular essa terraplenagem. A gente vai calcular criar as seções transversais para que a gente possa computar esses materiais. Então, para isso, a gente vai aqui em Sample Lines, né, seccionamento. Ele vai pedir para a gente selecionar um alinhamento ou apertar Enter para selecionar a partir de uma lista. Como nesse arquivo eu só tenho um traçado, então só vai ele mesmo, alinhamento. E aí a gente vai criar, então, nosso seccionamento a partir dessas superfícies e desses corredores. Então, a gente vai criar um grupo de seções transversais, eu vou chamar aqui de seções. Novamente, eu não vou mudar o estilo da linha e da etiqueta dessa seção, vou deixar aqui padrão. E aqui embaixo a gente vai escolher de quais superfícies a gente vai pegar essas informações e qual é o estilo que a gente quer apresentar nessa seção transversal, quando a gente for desenhar essa seção. Então, no caso, eu vou pegar a amostra da superfície terreno natural, que é o meu terreno primitivo, vou mudar o estilo dele aqui até para terreno natural. A superfície do leito rochoso, vou mudar até o estilo dele aqui para rocha. Os sondagens eu não vou, que seriam as informações de profundidade de sondagem, então vou até desmarcar aqui. Rodovia, que é o meu corredor, eu vou mudar aqui, vou escolher o estilo padrão seção, que é o estilo de linhas do corredor. E essa aqui, que observem que é diferente dessa aqui em cima, até pelo ícone, né, que é uma superfície baseada nesse corredor, que é a nossa superfície terrapleno, né, que a gente acabou de criar, a gente vai mudar o estilo dela para projeto, né, que é a superfície final de projeto. Então, agora o programa vai pegar informações transversais dessas superfícies para depois a gente informar para ele o que é corte e o que é aterro, o que é corte de solo e o que é corte de rocha. Então, quando a gente der OK, ele vai abrir essa ferramenta aqui, ó, ou seja, para que a gente possa, observe aqui que ao longo do eixo a gente pode escolher em que estacas a gente vai criar as nossas seções. No caso, como a gente já fez o corredor e já criou um estilo para pegar desse corredor esses elementos, eu vou apenas pedir para o programa criar seções em cada ponto desse corredor. Então a gente vem aqui em From Corridor Stations, para que ele crie as seções onde eu criei uma seção para esse corredor. Lembrando, quando a gente faz o quadro de cubação, pelo método do Prismod ou das áreas médias, o intervalo sugerido entre seções nas tangentes é de 20 metros. Nas curvas horizontais e verticais, a cada 10 metros. Se a gente tem uma curva espiral com um raio muito pequeno, a gente diminui esse intervalo para 5 metros. E esse já foi o critério adotado na criação do corredor, certo, pessoal? Então a gente vai só repetir isso. Então, vamos fazer esse seccionamento do início ao fim do corredor. E aí a gente escolhe aqui qual é o limite da largura desse seccionamento. Se eu tenho uma seção transversal que o talor de terraplenagem está muito distante do eixo da via, a gente tem que aumentar essa largura. Se não, se o nosso grade é mais colado, nosso aterro, nosso corte é menor, a gente pode escolher uma distância menor. Padrão, o programa já sugere 40. Novamente, você pode até configurar essa sugestão do padrão. Eu já vi que para esse meu projeto eu posso pegar uma largura de 25 metros para cada lado. É suficiente para ele amostrar terreno e projeto e conseguir calcular essa área da seção transversal. Beleza? Manualmente a gente pode depois alterar cada uma dessas seções e aumentar esse seccionamento. Então eu vou escolher aqui 25 metros para cada lado e vou dar um OK. Então o programa já vai criar automaticamente aqui ao longo de todo o eixo linhas transversais. Aqui ele já criou.
Essas linhas transversais indicam as seções que a gente vai criar em cada estaca. Vou dar a escala aqui de novo para 2000, para visualizar melhor. Então aqui, ó, na estaca 0 ele fez uma seção, na estaca 1, na estaca 2, fez uma intermediária aqui, provavelmente a gente tem um elemento longitudinal, né, como a gente tem aqui, ó, um PCV, estão vendo? Ó, na estaca 2 mais 790, então ele criou uma seção aqui também nos pontos notáveis, verticais. Nos horizontais ele cria também, ó, no PC, certo? E na curva horizontal o intervalo diminuiu, como vocês observam, de 10 em 10 metros. Nas tangentes o intervalo é maior. Beleza? Então esse critério já foi adotado aqui nesse seccionamento. Observem aqui que nesse maior talude aqui, o seccionamento já chegou bem no limite, então esse é o tamanho da seção transversal que ela vai ter, mas a gente pode manualmente, como a gente observa aqui, aumentar aqui nessa setinha. Ó. Não, eu quero aumentar aqui o seccionamento. Eu quero fazer uma seção um pouco maior. Então você aumenta, o programa vai pegar essa amostra desse maior tamanho. Não, eu quero fazer um tamanho menor, essa seção está muito grande. Você também pode vir aqui na setinha e diminuir o tamanho dessa seção transversal aqui. Beleza? Então, a gente apenas informou para o programa quais as seções que ele vai fazer. E aí agora eu vou pedir para ele computar, calcular as áreas dessas seções e depois interpolar essas áreas, né, para calcular os volumes de terraplenagem. E é aqui que a gente escolhe o método que a gente quer de cálculo desse volume de terraplenagem. Se a gente quer pelo método do Prismoid, se a gente quer pelo método das áreas médias, assim como vocês viram na teoria. Né? Então, como eu disse, a gente precisa compreender como é que a gente faz, como é que é a teoria desse cálculo do volume de terraplenagem, para compreender o que o programa está fazendo. Então, feitas as seções transversais, a gente vai agora computar esses volumes. Então, a gente vai aqui na aba Analyze do Ribbon, vamos aqui em Computar Materiais, e aí a gente escolhe de qual alinhamento e de que grupo de seções que a gente vai fazer esse cálculo. Como a gente já criou o grupo seções, acabou de criar, a gente vai dar um OK, e aí a gente escolhe primeiro o critério de cálculo dessa terraplenagem e quais superfícies vão ser utilizadas para esse cálculo. No critério, como eu disse, a gente pode configurar e escolher aqui, ó, fazer a configuração do que é corte, do que é aterro, por exemplo. Então aqui nesse estilo corte e aterro, vou abrir aqui a janela de edição, eu já configurei, eu já disse para o programa que ó, corte e aterro é o seguinte, corte, você vai computar como material de corte, o terreno existente, né, o EG, Existent Ground, é o que está, o corte é o que está abaixo do terreno natural e acima, above, do datum. Né? Então, o que está acima da superfície do terrapleno e o que está abaixo do terreno natural é corte. E o que é aterro? Você vai computar como aterro, né, fill, né, o tipo de computação que ele vai fazer, é o que está above, acima do terreno existente, do terreno natural, e below, abaixo do datum, do meu terrapleno. Nessa etapa, a gente pode também computar, definir qual é o fator que ele vai adotar para essa contração. Lembre que vocês também viram a parte de fatores de empolamento e fator de contração. Né? O fator de empolamento a gente utiliza para o transporte e o fator de contração ou de homogeneização a gente utiliza para compensação. Então, o fator de compensação, de homogeneização, a gente pode colocar aqui. No caso, em geral, a gente faz nos aterros, né? Então, a gente vai calcular geometricamente o aterro e a gente coloca aqui o fator de aterro para que ele possa, no quadro de cubação, computar isso com um valor maior, ou seja, eu vou precisar de mais material para depois de compactado artificialmente, ele geometricamente se tornar aquele meu aterro. E você configura também aqui o estilo de achura desse material lá na seção transversal. Também já tem padronizado aqui um estilo para corte e um estilo para aterro. Caso você tenha mais materiais, você pode aqui adicionar materiais ou adicionar subcritérios para que o programa faça esse cálculo automaticamente.
A gente já tem aqui um outro critério que eu já tinha feito, é o aterro, corte solo, corte rocha. Que aí ele vai computar 3 tipos de materiais: aterro, corte de solo e corte de material rochoso. Lembrando aqui o fator que eu coloquei, tá 1, porque em geral essas planilhas eu gero geometricamente, e aí dependendo do tipo de projeto, eu faço essa alteração no Excel, mas a gente já pode fazer essa definição do fator de contração, de homogeneização aqui nesse momento, tá? Então também eu configurei aqui no caso de solo e de rocha. Corte de solo é o que está acima do terrapleno e acima do leito rochoso e abaixo do terreno natural. E o que é rocha? Rocha é o que está abaixo do leito rochoso e acima da terraplenagem. Então é aqui que você define esses elementos, esses critérios, e que depois, como eu disse, você só faz escolher o critério e dizer qual superfície indica vai ser utilizada naquele critério. Então, no caso, lembrem-se que a gente pegou a amostra de 3 superfícies. No caso, o terreno natural primitivo, o leito rochoso, e a gente pegou também da superfície final de terraplenagem. Então, vou informar aqui para o programa, escolhendo o estilo aterro, corte solo, corte rocha, que o terreno natural aí a gente clica aqui no Click Here to Set All, para definir todos, para não ter que ficar clicando de um por um. Então, aqui no Set All, eu vou definir aqui, terreno natural é TN, é o que está aqui no meu prospector como TN. Terraplenagem é o que está aqui como rodovia. E leito rochoso é o que está aqui como rocha. Tá? E aí, bem aqui é que a gente escolhe o método de cálculo do volume. Em geral, até para facilidade depois de conferência, alguns órgãos pedem para conferir manualmente no Excel, então eu escolho o método do Average and Area, quer dizer, o método das áreas médias. E aí a gente tem um método prismoidal, que é mais preciso, mas como eu disse, é mais difícil de ser conferido manualmente. Então, por esse motivo, a gente vai escolher o método das áreas médias. Tá? Então, quando a gente clicar aqui em OK, o programa já vai calcular agora os volumes de terraplenagem. Então, nesse momento, os volumes de terraplenagem já foram calculados. Eu preciso agora só gerar um relatório desses volumes. Então, a gente vai agora em relatório, em gerar o quadro de cubação. Como é que a gente faz isso? Na aba Analyze também. A gente vai aqui em Volume Report, em relatório de volumes. A gente computou aqui os materiais, agora a gente vai em relatório de volumes. Em relatório de volumes, a gente vai aqui escolher o alinhamento, o grupo de seções e a lista de materiais que a gente acabou de fazer. Né? Só tem um, a gente só fez ela, já está ela aqui, quadro de cubação. E aqui a gente vai escolher, se vocês vierem aqui nessa pastinha, a gente vai escolher, como eu disse, o estilo XSL para elaboração dessa planilha, desse quadro de cubação. Existe o padrão, que é esse aqui. Como eu estou usando o Country Kit Brasil, a gente tem alguns em português. Né? Mas, caso não, a gente utilizaria o inglês, o Earthwork, que seria o de terraplenagem. E o Select Materials seria o para definições de materiais diferentes. A gente poderia ter feito aqui, pessoal, criado as seções, por exemplo, de cada camada do pavimento. Então, a gente criaria a superfície do topo da subbase, do topo da base, do topo do reforço, do topo das camadas do revestimento, né? Se tivesse mais de um. E aí, informado também essas regras de cálculo desses volumes de material para o programa. Então, no Select Material, a gente poderia ter calculado aqui, ao final desse processo, todo o volume de material de terraplenagem e de pavimentação também. Então, você poderia ter volume de subbase, base, reforço, tudo. Se eu tivesse também os dispositivos de drenagem, as sarjetas, o meio fio, eu poderia também já calcular esses volumes de concreto desses materiais, por exemplo. Tá? No caso, a gente vai calcular, vou mostrar aqui 2 modos, o de corte e aterro. Então,
que é corte de solo e de rocha, ele vai juntar num só, vai ser tudo corte. E a gente pode separar em corte de rocha e corte de solo. Então, vou primeiramente fazer esse aqui do terraplenagem, que equivale ao earthwork em inglês aqui. Então, terraplenagem, vou abrir e em seguida pedir para ele gerar aqui em OK esse relatório. Opa! Mas deu certo aqui, ele gerou.